Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana o sexto domingo do tempo comum. Lembrando que na próxima quarta-feira nós iniciaremos o tempo da Quaresma com a celebração das cinzas e também iniciaremos a campanha da fraternidade, que esse ano tem como tema fraternidade e superação da violência, e como lema, em Cristo somos todos irmãos. Versículo tirado de Mateus capítulo 23, versículo 8. Meditando na liturgia desse final de semana, nós temos os textos para reflexão. O texto da primeira leitura é tirado de Levítico, capítulo 13, versículo de 1 a 2. O salmo responsorial é o Salmo 31. A segunda leitura é de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, até o capítulo 11, versículo 1. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nos apresenta um contraste entre a primeira leitura e o Evangelho. Mesmo que as duas leituras nos apresentem o mesmo assunto, fala do leproso ou dos leprosos. Olhando para a liturgia da primeira leitura, nós ouvimos aquilo que a lei determina, que quando for constatado que alguém está com lepra, deve ser tirado do meio do povo da sociedade, deve ser tirado do meio do acampamento e deve gritar quando encontrar com alguém que sou leproso, sou leproso. Nós entendemos que essa situação é realmente uma situação de total exclusão, porque quem é tirado da sociedade entra numa profunda solidão, é estar sozinho. Quem é tirado do acampamento, da comunidade, se sente totalmente rejeitado. E quem é obrigado pela lei a gritar sou leproso, entra numa profunda humilhação. Até podemos acreditar que essas três realidades, estar excluído da sociedade, estar fora da família, e também estar sendo humilhado, são três realidades que qualquer ser humano teme passar por esta situação. Mas é importante nós olharmos também para o Evangelho e, como eu dizia, é um profundo contraste. Porque no momento que o leproso do Evangelho se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se queres, pode curar-me, pode purificar-me. E a resposta de Jesus é: eu quero ser curado. Mas o interessante, no momento que o leproso se aproxima de Jesus, Jesus sente compaixão por ele.
Jesus estende a mão para ele e Jesus cura o leproso. O gesto de sentir compaixão é o gesto de ver alguém excluído da sociedade e dar para ele novamente o sentido de ser amado por alguém. Alguém teve compaixão de mim. Quando todos o desprezava, o excluía, Jesus dentro dele se sentiu comovido e teve compaixão. Então, aquele homem se sentiu novamente restituído à sociedade. O gesto de estender a mão. Todos nós estendemos as mãos para um parente nosso que está em dificuldade, um familiar nosso que está em dificuldade. Esse gesto de Jesus demonstra que novamente aquele homem se sentiu em uma família, se sentiu novamente acolhido como família, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Se fez irmão daquele que não tinha ninguém por ele, porque a lei havia lhe excluído do convívio familiar. E o terceiro gesto de Jesus de curar aquele leproso é o gesto de quem tira a humilhação daquele homem que tinha que gritar por causa da sua enfermidade: eu sou leproso, eu sou impuro, eu sou leproso. Então Jesus, diferentemente daquilo que prescrevia a lei, devolve ao homem o convívio social, devolve ao homem a convivência familiar e devolve ao homem a dignidade de não precisar mais ser humilhado porque ele recebeu a cura. É muito importante nós entendermos que a lei prescrevia que quando o sacerdote constatava que tal pessoa estivesse com a lepra, deveria afastá-lo. Por que deveria afastá-lo? Porque não tinha condições de curá-lo, não tinham poder de curá-lo. Então, afastava-se a pessoa para não contaminar as outras. Só que com Jesus a realidade muda, porque Jesus tem o poder de curar. Ele não precisava afastar ninguém. Esta realidade nós encontramos na parábola do samaritano. Lembremos que o levita, quando ele passa perto daquele homem moribundo que havia sido assaltado, ele vai para o outro lado da rua e não se compromete. Por quê? Porque a lei, levita é o homem da lei, não tem condições de curar. Mas quando Jesus, o bom samaritano, se aproxima daquele homem chagado pela realidade de ter sido espancado, Jesus se aproxima dele, Jesus cuida dele,
coloca na sua própria montaria, leva uma hospedaria e diz: se gastares a mais, quando eu voltar, eu restituirei. Isso é muito bonito e muito profundo, porque é a figura do leproso, que o bom samaritano não só constata, mas entra em ação e dá para ele novamente a dignidade de uma pessoa humana. Mas é claro, tem outra realidade que precisamos refletir. Nós sabemos que havia muitos outros leprosos na redondeza, mas esse teve coragem de se aproximar de Jesus. Ele perdeu a vergonha, perdeu o medo de ser condenado pela lei. Ele se expôs. É como se tivesse feito uma confissão pública. E aí que está a realidade dele ter sido curado. Teve coragem de reconhecer a sua lepra, teve coragem de se aproximar de Jesus, mesmo sabendo que os outros iriam lhe julgar. Porque todo leproso, segundo a lei daquele tempo, estava leproso por causa do pecado cometido. E com toda certeza, quantas pessoas não julgaram aquele homem quando ele se aproximou de Jesus? Olha o pecador, por causa da lepra que carregava sobre o seu corpo. Mas aquele homem tomou a mesma atitude do filho pródigo. Quando se viu coberto de lepra, ele disse: levantar-me-ei e irei ao meu pai. E Jesus teve para com aquele leproso a mesma atitude do pai. Não julgou, não condenou, não o expulsou, mas o abraçou, acolheu e deu para ele uma nova chance de recomeçar na vida. É muito importante, muito mais do que entrarmos nesta história acontecida lá na Galileia, tanto tempo atrás, na figura do leproso, é termos consciência que a liturgia desse final de semana quer falar diretamente conosco. Nós somos este leproso que precisa se aproximar de Jesus para que sejamos curados da nossa lepra. E não só constatarmos que somos leprosos, precisamos da cura. E Jesus nos ensina como nós poderemos ser curados da nossa lepra. Ele diz para o leproso: vai, se apresenta ao sacerdote. Como que é importante, sempre que nós nos sentirmos leprosos pelo pecado, nos aproximarmos do sacerdote e recebemos assim a absolvição dos pecados e sermos curados de todas as nossas enfermidades, de toda a nossa lepra. Então percebemos que Jesus, ele assume o lugar do leproso. E na realidade isso é muito profundo, porque Jesus, ele foi tirado do convívio social. Porque quando ele foi ser crucificado,
Ele foi tirado da cidade. Ele foi crucificado de costas para a cidade, porque ele não era digno nem de olhar para a cidade de Jerusalém. Então ele foi tirado da sociedade para ser crucificado. Ele também foi tirado da comunidade. Jesus é judeu. No entanto, a sua família, os seus irmãos, não lhe acolheram. Como Jesus acolhe no Evangelho, como irmão do leproso, ele não teve a mesma condição de ser acolhido pelos seus irmãos. Os seus irmãos, sua família, os judeus, nunca lhe aceitaram. E por fim também Jesus assume a lepra, as chagas do leproso. E no alto da cruz, nós olhamos para Jesus cheio de lepra. É a lepra, é a chaga da coroa de espinho, é a chaga do seu peito transpassado pela lança, é a chaga nas suas mãos, nos seus pés, dos cravos que lhe transpassou. Então, querido irmão, querida irmã, não temos medo da nossa lepra, do nosso pecado, porque Jesus já assumiu por amor a nós toda a nossa miséria. Que entremos nesta quaresma consciente que nas nossas penitências, que nas nossas mortificações, Jesus Cristo foi o primeiro a dar exemplo a cada um de nós, para que possamos também ajudar e acolher qualquer irmão leproso, para que ele possa ser curado e ser novamente restituído à nossa comunidade, à nossa sociedade e viver com dignidade de um filho amado de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo para todos.